O Senhor Deus deixou registrado para nós duas passagens onde há uma pescaria que houve um êxito enorme. Em Lucas, no capítulo 5, e em João, capítulo 21. Lá em Lucas, capítulo 5, foi no início do ministério de Jesus, quando ele estava pregando às multidões, a multidão estava o apertando e ele subiu num barco, esse barco era de Simão Pedro, para continuar. Depois ele sentou ali no barco e continuou ensinando a multidão. Quando terminou o ensino de Jesus, ele disse: vamos ao mar, lançar tuas redes. Aí Pedro disse: já fiz isso a noite toda, não deu nada, Senhor. Mas, sob a tua palavra, eu vou fazer isso. Ou seja, Pedro entendia que naquela área ele era especialista. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele já tinha pescado a noite toda e não tinha conseguido nada. Mas, ouvindo ali o mestre ensinar a noite toda, ele disse: sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E foi, nós sabemos o que aconteceu, houve uma grande pesca, muitos peixes foram pegos e as redes se romperam. Na segunda pescaria, que nós vamos ver agora, a outra grande pesca, é lá em João capítulo 21. Acompanha comigo desde o versículo 1, o que diz. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Só um parênteses, se a gente contar, são 7 pessoas. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eles lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. Então outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a praia, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Um pouco antes aqui o início da pescaria, nós podemos imaginar essas 7 pessoas reunidas, os discípulos que estiveram com Jesus há pelo menos 3 anos, ensinando as pessoas, participando dos milagres que foram feitos, vendo aleijados andar, cegos ver, vendo maravilhas acontecerem, ouvindo os ensinamentos de Jesus, uma presença próxima. E agora, depois de 3 anos, Jesus não está mais presente, foi morto na cruz, ressuscitou, já havia aparecido 2 vezes para eles, mas ainda o sentimento deles era muito confuso. Eles não sabiam o que ia ser deles de agora em diante, o que ia ser, como que eles iam fazer. Eu imagino os 7 ali reunidos, poucas palavras, um semblante triste,
por tudo que havia acontecido, e Pedro, vou pescar. Hoje em dia, a gente faz isso, muitas pessoas fazem isso. Nós temos aqui especialistas em pesca aqui, e um ditado popular é: se estressado, vai pescar, para melhorar. Mas o Pedro estava chateado com as coisas que estavam acontecendo, e ele, eu vou pescar. Mas talvez esse vou pescar do Pedro, é interessante que ele foi acompanhado dos outros: nós também vamos com você. Todos eles, no mesmo sentimento, com aquela angústia dentro, vamos pescar para dar uma melhorada nesse sentimento que nós estamos tendo. E foram pescar. Às vezes nós nos sentimos como Pedro, com nossos corações ardendo, ruins por coisas que estão acontecendo. E o que acontece? Que nós temos que procurar alguma coisa para amenizar. E aconteceu com Pedro que ele decidiu que ele ia fazer alguma coisa do que ele era especialista. Ele era bom na pescaria. O problema com isso, não tem problema nenhum dele fazer isso. Mas o que acontece? O perigo é estar voltando às coisas que Jesus já tirou. Jesus já disse: vocês vão deixar de ser pescadores de homens, de peixes, e agora vocês vão ser pescadores de homens. Jesus já tinha dado isso a eles. Não era mais para eles voltarem atrás, retroceder e começarem a pescaria de novo. Eu imagino que se a coisa desse certo e eles falaram: realmente eu sou muito bom nisso, eu sou bom de pescaria, deixa esse negócio de pregar para lá e vamos ser pescador de novo. A coisa não deu certo, mataram o nosso chefe. O que nós vamos fazer? Vamos voltar a pescar. Mas não, eles ficaram a noite toda ali, tentando pegar peixes e nada conseguiram. Eles voltaram lá para o mar da Galileia, tentaram outra vez voltar naquilo que eles estavam fazendo antes, mas eles estavam deixando. O problema era esse, de serem pescadores de homens e voltar a serem pescadores de peixe. É como se, imagina um grande escultor contratado para trabalhar numa obra de mármore. E ele vai, tenta, depois ele desiste, ele para com isso e volta a esculpir palitos de dentes. Porque era muito difícil trabalhar com mármore. Parece que o sentimento dos discípulos era esse, né? Vou voltar atrás, eu vou deixar de fazer o que realmente foi mais importante que o Senhor ensinou, que o Senhor mandou fazer, para voltar atrás naquilo que eu sou especialista e naquilo que realmente eu sou bom. Quando nós tentamos resolver as coisas na nossa vida com as nossas próprias mãos e voltar aos velhos hábitos que nós tínhamos antigamente e depender exclusivamente de nossos braços, é certo que nós vamos fracassar. Isso não vai dar muito certo. Não dá certo e não deu certo. Eu disse, alguns de vocês já contei essa história. O meu pai, às vezes, ia em casa me ajudar com algumas coisas, com alguns afazeres, e até, para brincar com ele, ele estava fazendo, eu falei: isso não vai dar certo. Aí ele fazia o negócio, isso não vai dar certo. Aí chegou uma hora que ele ficou nervoso com isso, e ele falou assim: é claro que não vai dar certo, você fica falando que não vai dar certo, não vai dar certo, e não vai dar certo. Se nós formos fazer a coisa no nosso próprio braço, na nossa própria força, a possibilidade de não dar certo é muito grande. Os discípulos tinham esse conhecimento já haviam trabalhado com Jesus, já estavam com ele, e sabia que as coisas haviam de serem feitas do jeito dele, da maneira que ele havia ensinado. Não voltar à sua antiga zona de conforto e fazer as coisas do seu jeito. Todos nós aqui temos nosso próprio jeito de fazer as coisas, às vezes. Às vezes tem um temperamento mais difícil, outro de outro jeito, e tentam voltar naquela pessoa que ele era antigamente, antes da conversão, para resolver problemas, para resolver as coisas. Jesus está dizendo: não vai dar certo. Não volta àquilo que eu já tirei de você. Tudo isso eu já curei de você, eu já tirei essas coisas. Você não precisa mais fazer desse jeito. Há uma pergunta de Jesus que expõe completamente a nossa carência.
e expôs também a carência de seus discípulos. Quando ao amanhecer, Jesus surgiu ali à margem da praia e eles olharam de longe, mas não reconheceram Jesus. E ele faz a pergunta que parece simples, mas é cirúrgica, essa pergunta de Jesus. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Jesus sabia a resposta, mas ele queria que eles verbalizassem. Apesar de ter trabalhado a noite toda, um peixe sequer havia no barco. Jesus queria que eles dissessem não, e eles responderam a Jesus, não. Muitas vezes Deus pergunta para nós mesmos sobre as nossas áreas vazias, não para nos humilhar, mas para que admitamos, Senhor, as minhas estratégias falharam, do jeito que eu fiz não está dando certo, não é desse jeito, Senhor, eu sou dependente, eu preciso do Senhor em tudo. Então, a cura e a provisão das coisas que nós necessitamos, ela começa com a nossa sinceridade em admitir que falhamos, quando nós tentamos com a nossa própria força e do nosso próprio jeito. Enquanto os discípulos fingissem que estava tudo bem, que não precisava fazer nada, o barco continuaria vazio. Mas há uma direção que pode alterar o resultado de tudo isso. Jesus dá uma ordem, vamos dizer, um tanto quanto estranha. Lançai a rede à direita do barco. Um barco 2 metros de largura. Não faz muita diferença o lado esquerdo ou o lado direito para os peixes, né? Mas Jesus disse, lança do lado direito. Uma aplicação prática para isso. São apenas 2 metros, né? Então, humanamente, não faz muito sentido. Mas o segredo de tudo isso, o milagre não está na biologia dos peixes, mas sim na geografia da obediência. O Senhor disse, é a direita, e jogaram, e o resultado foi diferente. Para o peixe, tanto faz, ele poderia estar embaixo, do lado esquerdo, direito, para frente, para trás, mas Jesus disse para jogar do lado direito, e do lado direito havia a grande quantidade de peixes. Aí que cabe para nós devemos parar de discutir com a palavra do Senhor, devemos parar de tentar questionar os ensinamentos ou a direção que o Senhor nos tem dado. Nós devemos simplesmente lançar a rede onde Ele mandou. Se Ele mandou fazer de determinado jeito, é assim que nós temos que fazer. Isso, lançar as nossas redes, seja no seu casamento, seja em suas finanças, ou seja em seu ministério, em seu trabalho para o Senhor. Lance a rede do lado que o Senhor orientou. E o sobrenatural acontece. A vontade do Senhor vai se realizar. Eles não apenas pegaram peixes, mas eles pegaram 153 grandes peixes. A abundância de Deus é sempre maior do que a nossa necessidade. Às vezes pedimos algumas coisas, o Senhor dá muito mais, e a palavra dele diz isso, do que imaginamos ou pensamos. A bondade dele, a misericórdia dele é imensa. Ele faz muito mais do que nós temos pensado ou que nós pedimos. A rede não se rompeu, e nós vamos verificar por que isso acontece. 153 grandes peixes. 153 é um número exato. Eu imagino algumas possibilidades sobre isso. Poderia ser literal. Alguém contou esses peixes? Eu duvido. Com o Senhor Jesus estando ali, presente, discípulos devem virar as costas para o Senhor e começar a contar peixe. Ou seja, voltar a ter uma atenção ao que é material e esquecer o que é espiritual. Duvido que algum desses 7 discípulos que estavam ali fosse fazer isso, deixar o Senhor Jesus de lado para contar peixes. Jerônimo, um historiador, disse que 153 está representando 153 eram as espécies de peixes conhecidas na época, ou seja, catalogadas pelos cientistas lá, gregos da época. E, na época haviam apenas 153 espécies. Então ele está
dizendo em outras palavras que o evangelho agora era para todas as nações. Desde lá já tem esse simbolismo. Nós temos também a gematria sobre isso. A gematria é quando você substitui uma letra por um número. Por exemplo, se eu falar para você 1131, na gematria isso é Ana. 1, 13, 1. É substituindo uma letra por um nome. E quando se faz isso com 153, você vai encontrar Benim Hai Elohim, ou seja, filhos de Deus, na gematria. Agostinho, um historiador também daquela época, ele fez uma soma de 10 mais 7, encontrou 17. 10, Antigo Testamento, Antiga Aliança. 7, os dons do Espírito Santo, a Nova Aliança. Os dons do Espírito, encontrou 17. Se nós pegarmos número 1, mais 2, mais 3, mais 4, até 17, pasmem, 153. Totalizando, ele quer dizer todos os salvos pela lei e pela graça. Agora, a nossa mente seria a lei, mas seria também a graça. Alguns significados que poderia vir do centro, por que 153 grandes peixes foram ali pegos? O detalhe é que a rede não se rompeu. Agora nós vemos que o Senhor Jesus orientou eles, e eles tinham que começar um trabalho, continuar pregando a palavra do Senhor, estabelecer a igreja que aconteceria no dia de Pentecostes, a igreja do Senhor. Tudo isso eles tinham que fazer. Mas por que não se rompeu? Porque agora haveria uma estrutura. A estrutura é a igreja que iria começar no dia de Pentecostes. Agora teria uma estrutura que poderia localizar pessoas salvas em todos os lugares do mundo. 153 grandes peixes que de tal maneira, às vezes, não se romperiam. A igreja tem estrutura para manter, para assegurar que essas pessoas estejam seguras e salvas como nós estamos nesse momento. Salvos pelo Senhor e protegidos por Ele. No capítulo 5 de Lucas, nós vimos a pesca semelhante e a rede se rompeu. Por que agora não rompe? Porque agora eles estão sendo preparados para a grande comissão que ia começar a partir de ali, de pregação, de levar o evangelho a toda criatura. Deus nunca envia uma carga maior do que a estrutura que você tem. E é fato, ele é justo no que ele diz. Ele não te dá uma carga maior do que você pode suportar. Se ele te deu é porque você pode aguentar, você já tem estrutura para isso. Ele mesmo que preparou isso para nós. Se ele está dando uma grande colheita agora, ele também vai te fortalecer as cordas da sua vida, para que você não perca o que ele está te dando, o que você recebeu. A pesca milagrosa, ela termina com vinde comer. Interessante que quando os discípulos chegam à praia para se encontrar com Jesus, Jesus já tinha a brasa preparada, já tinha peixe assado. Não foi ele que perguntou, vocês têm alguma coisa de comer? Mas ele já estava tudo pronto. E quando ele chegou, vinde comer, está pronto, ele já tinha feito, sem mesmo tocar nos peixes que eles haviam preparado. Mas nós vimos no versículo 10, agora trazei dos peixes que vocês apanhastes, para acrescentar a mais estes aqui. Se nós estamos com nossas redes vazias agora, cansados de remar contra a maré, que é difícil, as nossas dificuldades, nós vamos remando, a maré vem contra, e é tudo penoso, é tudo dificultoso. E às vezes, muitas vezes, nós nos encontramos nessa situação. Essa maré do desânimo, do cansaço, devemos ouvir a voz que vem da praia. Jesus não está preocupado com um passado de fracassos e cheio de falhas. Ele está interessado
que você pode lançar as redes agora, de novo, outra vez, e do lado que ele tem mandado. O que é a sua margem direita? Quando é que vai dar certo? Quando é que Jesus quer que nós façamos alguma coisa diferente? Pode ser estranho, mas é diferente. Lança do lado direito. Ah, mas do esquerdo é a mesma coisa. Se eu fizer do lado esquerdo aqui, não vai dar muita diferença. Mas se Jesus está dizendo que é do lado direito, o que significa? Qual que é a nossa margem direita? O que temos que fazer, então, em obediência ao Senhor? A nossa margem direita pode ser uma disciplina onde outrora nós havíamos sido relaxados e nós não tivemos disciplina. E ele está dizendo agora você tenha mais disciplina. Jogue a sua rede do lado direito. Ou pode ser você ter mais confiança onde antes você estava com medo. Pode ser que você tenha que fazer alguma coisa e você está com medo ainda, você não consegue fazer isso. Pode ser que seja isso. Pode ser que falte confiança no próprio Senhor. Ele está dizendo para nós, lance do lado direito, confie mais em mim. Não tenta fazer do seu jeito, jogar para frente, ou para trás, ou para a esquerda, mas faça como eu estou te falando. Joga para o lado direito, confie no que eu estou te dizendo. Lance a rede. Nós devemos estar fazendo isso, obedecendo ao Senhor, lançando as nossas redes, para ter a grande pescaria que os discípulos tiveram no passado em obedecê-lo. Foi solicitado que lançasse do lado direito e eles fizeram isso. E deu certo. E só pode dar certo, porque foi o Senhor que mandou. O Senhor orientou e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor do mar ainda está na praia, esperando por nós para comemorarmos junto o sucesso de termos lançado as redes do lado certo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.